tarde a todos, eu sou o João Araújo e bem-vindos ao canal Nova Órbita Solar. Ora bem, eu hoje estou aqui para vos falar de números, sobre esta famosa situação que estamos a viver, aquela coisa que começa com um PAN e que no fim tem um DEMIA, que eu não posso dizer aqui a palavra completa, senão sujeito a ser censurado. E vamos falar de matemática. Eu tenho aqui alguns números que já vamos discutir mais adiante. Mas estes números têm uma análise matemática estatística com base em dois parâmetros, que é o total de testes positivos sobre o total de pessoas testadas, portanto, aqueles que deram positivo sobre aqueles que foram testados, e o total de mortes por cada 10.000 habitantes, isto em vários países que eu coloquei aqui neste gráfico. A fonte destes dados é uma fonte que pode ser consultada por todos vocês, que se chama Worldometers, que eu vou postar o link no texto deste vídeo. Não posso copiar diretamente o vídeo do site porque é proibido por direitos de autor, mas ponho-vos o link na descrição do vídeo. Com base em, ou melhor, porquê que eu fiz esta análise? Porque nós sabemos que os testes PCR, os famosos testes PCR, têm uma graduação, isto é, têm um número de ciclos que vai de 0 até 80, sendo que 80 dá sempre positivo e 0 dá sempre negativo. No Canadá, há pouco tempo, chegou-se à conclusão que tudo que fosse acima de 25 ciclos já seria um exagero e que com 35 ciclos, havia cerca de 50% de falsos positivos. Estamos a falar de cerca de 50% de falsos positivos. Isto não são dados, isto não são factos, isto são coisas que foram faladas, nomeadamente, no Parlamento. Mas aquilo que eu vos vou demonstrar são factos, são números registados oficiais. E vamos aqui tentar provar, com base estatística, que de facto existem países com critérios totalmente diferentes face ao número de ciclos que estão a ser implementados nos diversos países e, portanto, quanto mais ciclos houver, mais testes positivos há, independentemente das pessoas terem Covid, terem outra coisa qualquer ou não terem nada, podem dar positivo. E nós vamos demonstrar com factos que isso é mesmo assim. Ora bem, temos aqui então o primeiro ganhador do país que mais testes positivos tem por número de pessoas testadas é a Holanda. A Holanda com 14,2% de positivos por 100 testes feitos. Ou seja, em cada 100 testes feitos, na Holanda, há 14,2 testes positivos. Depois, no fim da escala, temos a Finlândia, com 1,3% de testes positivos. A Finlândia, aqui em baixo. Depois, na outra coluna, está a média. 1,3% contra 14,2% de testes positivos. Ora bem, isto per si já é uma incongruência estatística, porque não pode, numa mesma doença, com o mesmo tipo de abordagem científica nos testes, em países que estão no mesmo continente e que não têm grandes diferenças sociais, como existe entre a Finlândia e a Holanda, não pode haver mais de 10 vezes mais, estamos a falar Finlândia 1,3%
e Holanda 14,2%. Ou seja, em cada 100 pessoas testadas na Finlândia, apareceu apenas 1,3 positiva. E em cada 100 pessoas testadas na Holanda, apareceram 14,2 pessoas positivas. Isto é impossível em termos estatísticos. Não pode acontecer de maneira nenhuma. Portanto, é porque a abordagem que é utilizada na Finlândia não é a mesma que é utilizada na Holanda. Ou seja, alguma coisa está errada. Vamos agora então aqui para a média. A média destes países, que são países do primeiro mundo, chamado primeiro mundo, é de 6,9%. 6,9%, a coluna azul, 6,9% de pessoas positivas em relação a pessoas testadas. Portanto, nós temos aqui, há pouco tempo, eu soube, isto já não são dados, isto é o que eu ouvi, não são factos, os factos estão aqui, são estes números, mas isto não é facto, que Portugal estava a operar com 35 ciclos. Com 35 ciclos. Portugal está com 8,5% de positivos por teste. 8,5% positivos por teste. Contra uma média de 6,9% na Europa, e tem aqui também dois países que não são da Europa, que são os Estados Unidos e que é o Canadá. O Canadá está com 4,2% e os Estados Unidos estão com 8,6%, mais ou menos parecido com Portugal. Mas aqui o que interessa de facto salientar é a grande disparidade destas linhas em azul, que mostram de facto mais de 10 vezes mais na Holanda, como o mínimo que é na Finlândia. Isto não pode acontecer em termos estatísticos. Depois a seguir temos o Liechtenstein com 10%. Depois temos a Áustria e a Bélgica e os Estados Unidos, Portugal e Itália e a Espanha na casa dos 8%, até ali. A França com 7,3%. Espantou-me a França, com tão poucos testes positivos por 10 mil habitantes. Irlanda, Alemanha, Inglaterra, Canadá, já estamos nos baixinhos, com quase 4%, 4,2%. Grécia, um país da Europa também muito parecido com Portugal, com 3,9%. Obviamente a metodologia lá não é igual à nossa, não é? Temos depois a Rússia com 3,7%. Também estava aqui a Rússia incluída, que também é um país que é próximo. Temos o Chipre, a Finlândia e a Finlândia com 1,3%. Depois temos aqui outro dado muito interessante, que é o total de mortes por cada 10 mil habitantes. Aqui temos outra coisa, é que as mortes que estão a ser atribuídas não são necessariamente que as pessoas tenham morrido por isso. São pessoas que morreram com isso. Não quer dizer que tenha sido disso. Ok? Portanto, a pessoa pode ter morrido, por exemplo, de cancro, e desde que tenha testado positivo com estes testes, com estes critérios, que são totalmente arbitrários, de país para país, porque isto está provado por números. Atenção, eu não estou aqui a falar de coisas que não estão provadas e que são um disque-disque. Isto são números oficiais, que estão no World Matter. Agora, já provamos que os critérios de testagem em si estão como estão, não é? Não posso dizer que estão errados, mas pelo menos estão incongruentes. E agora vamos para a famosíssima taxa de mortes /Covid, que não são de Covid, mas são pessoas que testaram positivo por estes testes cujos resultados são incongruentes. E então temos aqui coisas bastante interessantes. Temos a Bélgica como comandante supremo. Aqui, a Bélgica. Comandante supremo com 17,5% por cada 10 mil habitantes que existem na Bélgica que morreram /Covid.
morreram com Covid. 17,5%. E temos a Finlândia com 1,1% dos habitantes que morreram Portanto, aqui os números ainda são mais dispares. Os números são aproximadamente 16 ou 17 vezes mais na Bélgica do que na Finlândia. Isto é, como é que é possível, em países tão próximos, em países cuja sociedade está praticamente equivalente, em países cujo clima não é muito diferente, em que as pessoas não são muito diferentes geneticamente, como é que é possível 17 vezes mais na Bélgica do que na Finlândia? Outra coisa totalmente incongruente, a somar por todas as incongruências, por todas as estupidezes que têm existido em relação a esta circunstância. Mas eu não estou a falar de coisas do diz que estou a falar de números reais, oficiais e recolhidos pelo Worldometer. Temos a seguir ao comandante, que é a Bélgica. Temos aqui com praticamente exécuo a Inglaterra com 12,8 e o Liechtenstein também com 12,8. Inglaterra e Liechtenstein, quando a média é 8,4. Portanto, estão muito acima da média. Depois, temos aqui também a Itália com 13,5%, portanto, muito acima da média. Temos a França com 10,7%. E o resto ou é abaixo da média ou está mais ou menos na média. Portugal está na média em tudo. Em sócios como nós somos, tentamos manter os numerozinhos de maneira que não levantem muito pó. É isso que está a acontecer. E era isto que eu tinha para vos dizer hoje, com base nestas estatísticas oficiais. A única coisa que eu fiz foi relacionar os números e fazer contas. Qualquer pessoa não precisa de fazer um curso superior de estatística, não precisa de ter mais do que o 4º ano de escolaridade para perceber que alguma coisa está muito mal nos números oficiais. Adeus, até breve.